meus queridos amigos e queridas amigas, a todo mundo que acompanha aqui o canal do YouTube do Grupo Espírita Irmão Carmelo. Vamos agora para mais um momento de reflexão, para que a gente tenha cada vez mais instrumentos para melhorar a nossa vida diante dos desafios. Porque em várias situações do nosso dia a dia não tem como a gente parar para responder, para fazer uma escolha. Muitas vezes a gente vai no impulso. E aí esse impulso são os instrumentos que a gente tem, ou na verdade os instrumentos que a gente não tem. Se a gente tiver cada vez mais humildade, generosidade, amor verdadeiro, esse impulso, esse lado mais natural nosso de agir, vai ser de acordo com os ensinamentos de Jesus. É por isso que a gente estuda para resolver as questões da vida através do amor, para que não traga escolhas impulsivas e que depois a gente vai ficar triste, com culpa, enfim. Esse é o nosso grande objetivo aqui, trazer luz para a nossa vida, para a nossa prática, certo? Bom, já fui falando aqui, trazendo algumas reflexões, mas eu vou pedir para que a gente faça uma prece antes de começar aqui o estudo de hoje. Então, onde você estiver, pode estar num lugar agitado ou em casa mais tranquilo, mas onde você estiver, eu peço que mentalize Jesus, o nosso grande amigo, mestre amado, Jesus que está presente aqui conosco, não está lá no passado, há 2000 anos, não, Jesus está conosco. Imagina Ele ao seu lado, segurando a sua mão, aqui, no momento presente. Que Jesus esteja sempre conosco, que a gente sempre tenha ouvidos para escutá-lo, coração para senti-lo. Muito obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por nos dar oportunidades para estudar, para conhecer todos os seus ensinamentos. Que tenhamos agora, neste momento, boas inspirações, boas ideias para deixar a nossa vida cada vez melhor, cada vez mais feliz. Que a gente cumpra a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Que tenhamos todos um ótimo estudo. Bom, hoje eu escolhi uma lição do livro Vinha de Luz. É a lição 24. Não, na verdade é 54. Porque eu estou lendo aqui em algarismo romano, deu um bug na cabeça, mas é a 54. Espero que eu esteja falando certo, né? Mas enfim, é a lição Fariseus. Olha esta frase de Jesus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Esse verbo, né? Acautelai-vos, vem de cautela. Tenha cautela primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus nos trouxe esse grande conselho. Eu não vou aqui ficar descrevendo quem eram os fariseus. Vou resumir. Fariseus eram um grupo de pessoas, né, que não gostavam muito de Jesus, das ideias que Jesus trazia ali. Então os fariseus queriam seguir as leis mosaicas, né, queria ali olho por olho, dente por dente e outras tantas, né, eram muito rígidos com as regras, com as leis, e Jesus vindo trazer uma outra visão de mundo, tal. Na verdade, não uma outra visão, mas uma interpretação um pouco diferente, né? Que Deus amava. Enfim, os fariseus eram contra Jesus. E aí, esse conselho de Jesus é tão impactante. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Não exatamente tenha medo dos fariseus. Tome cuidado, né, contra esses aí. Não.
O que faz crescer essas ideias dos fariseus? Porque às vezes a gente afasta pessoas da gente, pensando, olha, esse daí pensa diferente, nossa, tá errado. Mas o fermento que cresce o pensamento dessas outras pessoas, às vezes também está em você. O orgulho, a vaidade, a falta de generosidade. É o fermento que está em todo mundo. Então tome cuidado com isso, com o fermento, não exatamente com a pessoa em si. Vamos ver o que Emmanuel comenta sobre esta frase. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Olha só, os fariseus ainda vivem, não com este nome, né? Mas o que motiva as ações das pessoas, lá, né, da época de Jesus, os fariseus, ainda motivam as ações nossas. Tem pessoas presunçosas, né, dogmáticas, que querem fazer tudo na regra assim, muito quadradinho, se acha privilegiado das forças divinas. Então, só porque eu faço o evangelho no lar toda quarta-feira, toda quinta, sei lá, qualquer dia aí, eu sou uma pessoa exclusiva. Eu sou mais amado por Deus porque eu faço tudo direitinho. E por isso que muita gente se surpreende quando vem um problema. Aí a pessoa pensa, ué, mas eu faço tudo tão certinho e eu tenho tal problema, não só com as questões espíritas, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, nossa, eu pago os meus impostos direitinho, eu nunca... E por que que eu tô sendo roubado, que tinha acontecido lá um negócio? Nossa, eu faço tudo certinho. Então, não é só porque você faz tudo nas regras que você é privilegiado. Porque essas regras que a gente tem que pensar, né? Será que são regras que levam a gente para uma evolução moral, espiritual? Óbvio, gente, não estou falando aqui que algumas regras não são boas. A gente tem que pagar os impostos, né? Igual o exemplo que eu dei. Não estou dizendo, não tem regra nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é só porque você faz as coisas que você é melhor do que o outro. A gente tem que ter humildade. Porque talvez a gente esteja fazendo o mínimo. Nesse caso que eu dei, pagar o imposto é o mínimo. Não é só porque você faz isso que você é melhor. Cuidado com a vaidade. Certo? Então tem gente dogmática que, eu preciso fazer oração desse jeito, eu preciso, né? Calma. Vamos trazer as ideias aqui para serem refletidas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Né? Então, os doutores, aqueles que acham que sabem, que têm certeza de tudo, ainda vivem em nós, não é só lá em Jerusalém. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Olha só, em todas as religiões tem gente que se acha especial? Sim. Em todas as organizações, em todos os partidos políticos? Sim. Em todas as torcidas de futebol? Sim. Todo mundo se acha melhor porque faz, porque estuda, porque conhece, porque isso. As pessoas se acham melhores. Mas não é bem assim, né? Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. A minha visão é a certa. Por quê? Porque eu li, porque eu estudei, né? Porque está no Evangelho, porque eu estudei aquilo, eu li 50 mil vezes toda a doutrina, eu sei tudo, eu conheço, você está errado. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Imagina se Jesus fosse, né? Eu sei tudo, vocês estão errados, vocês só fazem besteira. Aí não seria Jesus, né? Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais.
submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Olha só, as pessoas acham que conhece de tudo. A minha visão é a certa. Então a lei divina precisa ser guiada através da minha opinião, do meu jeito. Eu gosto, gente, sabe, de pensar que tudo tem um outro jeito que eu ainda desconheço. Eu conheço o Evangelho, eu fiz curso, eu estudo, mas tudo eu ainda fico... acho que um dia eu vou saber mais. Um dia eu vou conhecer mais. Um dia... Eu acho que é um jeito bom de exercer a humildade, de reconhecer que eu não sei tudo. Calma. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Um pouco do que eu já disse, né? Mas eu vou focar nisso. Se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Nós somos os instrumentos. Eu sempre dou um exemplo. Tem gente que se acha o próprio remédio. Mas não. Nós somos ainda a seringa. Existe a diferença, né? De ser a seringa e de ser o remédio que está dentro da seringa. Tem gente que acha é o remédio. Mas não, você é a seringa. Né? Você é a seringa. Você é o instrumento para que o amor de Jesus, da lei divina, chegue aqui. Então, vamos se acalmar, baixar um pouquinho a bola. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levado de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado para não se deixar por esses valores imperfeitos. Por quê? Porque esses fariseus aqui são enfermos do espírito. A palavra levado, né, é o fermento. Então tome cuidado com este fermento que faz crescer essas ações dos enfermos do espírito. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Olha só, no mundo tem pessoas que tiveram escolhas diferentes das nossas, por estarem em situações diferentes que a nossa, né? Então eu não sei o que é viver no morro da favela. Eu não sei o que é viver num cômodo com 10 pessoas. Eu não sei o que é passar fome física. Eu não sei o que é não ter escola. Enfim, questões sociais. Eu não passei por isso, né? Por essa falta, né, de comida, de estudo, de roupa, né, falta de acesso à saúde, a médicos. Isso eu ainda não vivi. Mas tem pessoas que vivem nessas situações. E essas pessoas, para resolverem esses problemas sociais, fazem coisas que eu não concordo. Então rouba, mente, trapaceia, mata, faz um monte de coisa. Ou seja, são pessoas que tiveram escolhas diferentes da minha. Eu posso estar olhando para essas pessoas como fariseus, né? Essas pessoas fazem coisas erradas. O que Emmanuel está nos aconselhando? Que o mestre não determinou a morte. Eu não posso olhar para essas pessoas e desejar a morte. Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Não. Por quê? Porque o que tem que morrer é aquilo que faz crescer essa vontade de fazer coisa errada. Porque o orgulho, a vaidade dessas pessoas, o egoísmo, também faz parte de mim em outras situações da vida. Talvez eu não roube, talvez eu não mate alguém,
Mas eu posso mentir, eu posso julgar, eu posso falar mal, eu posso pensar coisas. Deu para entender? Que o fermento que existe nessas pessoas também existe em mim. Esse é o coração da lição de hoje. Tomar cuidado com isso, certo? E não desejar a morte. Por quê? Porque esta pessoa pode desencarnar. O corpo dela pode. Mas o espírito continua. Esse espírito vai continuar sofrendo, querendo fazer o mal, querendo enganar. E olha o que ele fala aqui. Acautelar-se contra o levado... Não, aqui embaixo. Mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Esses espíritos que a gente deseja a morte, vai continuar influenciando outros. Por quê? Se a gente acaba com todos os bandidos do mundo, some com eles, desaparece, o mal acaba? Não, porque esses espíritos continuam vivos, eles são eternos. O que a gente tem que chegar é no mal, naquilo que causa esta dor nele e acaba causando a dor na gente. Então, na nossa sociedade, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que quem faz coisa errada precisa morrer. O que precisa morrer é o que faz essa pessoa a fazer o mal, né? É disso que a gente tem que lutar e não contra a pessoa. Porque, repito, pela 20ª vez só nesse vídeo, o que causa, né, um mal nela também pode causar um mal na gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, estar atento, estar vigilante o tempo inteiro. Não conseguiremos a realização provocando tumulto, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então a gente não vai mudar o mundo no tumulto, na confusão, mas com tranquilidade, com calma, vigilante, certo? A gente não vai guerrear, né? Eu entendo esse provocando tumulto com isso, assim, de briga. Vou brigar com quem pensa diferente, vou acabar com a vida. Não. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, porque talvez, numa outra encarnação, eu também já tenha feito o que esse espírito fez, né? Então eu não posso acabar. Eu tenho que ir com calma. Não vou me deixar levar pela raiva, né? Não vou fazer a mesma coisa. Porque às vezes hoje a gente pode estar julgando e esse talvez que foi lá no passado, volte no presente. Eu posso fazer a mesma coisa agora no presente. Eu me deixo levar. Quantas pessoas, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que estão morando na rua, vive 30, 40 anos bem, né? Assim, socialmente falando, tem casa, tem família, tem estudo, e acontece alguma coisa, a pessoa acaba indo ficar nas ruas, se deixa levar pelas drogas, pelo álcool, pela ambição, sei lá, né? Então, vamos tomar cuidado para que a gente não caia nessas pequenas e grandes, na verdade, tentações. Certo? Então, eu desejo que a gente esteja sempre em sintonia com o bem, com o amor. Agradeço a escuta, agradeço aos bons amigos espirituais, a esse canal que é um grande instrumento para o nosso bem, com certeza. Um grande abraço, um grande beijo e até uma próxima oportunidade. Obrigado à espiritualidade por esse momento de reflexão, que a gente consiga ter escolhas melhores na nossa vida. Um beijo. Tchau, tchau.